Então, pessoal, na aula passada a gente começou a trabalhar com esse tema da resiliência, né? Esse que é uma habilidade socioemocional. A Maria Eduarda não estava, então vou explicar de novo aqui, tá? A resiliência é a capacidade de um indivíduo em possuir uma conduta sã no ambiente insano, ou seja, a capacidade do indivíduo sobrepor-se e construir-se positivamente frente às adversidades. Ou seja, você tá num ambiente super insano, ou num momento muito complicado, ou numa situação muito difícil. E ter resiliência é você ter essa força, né? De estar ali enfrentando aquelas dificuldades, enfrentando aquelas batalhas de maneira positiva, tá? Essa é a questão da resiliência. Você tá ali, mas não enfrentando de maneira negativa, enfrentando aquilo tudo de maneira positiva. E olhar para esse momento difícil, essa situação difícil, como uma possibilidade de crescimento, né? De você crescer, de você ficar cada vez mais forte perante aquela situação ali, tá? E aí a gente falou um pouco dos pilares da resiliência, que seria assim, a gente se firma nessa resiliência como tendo autoestima, tendo criatividade, tendo autonomia, tendo humor, né? E tendo cooperação. E aí eu coloquei lá uma playlist também, se vocês acessarem pelo Google Classroom, tem lá uma playlist de umas músicas de funk aí que era para vocês escutarem, que fala bastante sobre isso, né? Sobre pessoas que estão vivendo em situações difíceis, mas que vencem aquela batalha com muita fé, com muita esperança, né? E inclusive abandonam aquelas situações adversas e entram em um novo momento de suas vidas, né? Então, a figurinha que a gente conversou na aula passada, que representa bastante a resiliência, é essa aqui. Então, você tá aí levando porrada na vida, né? Mas tem uma mola aqui embaixo que sempre faz você se levantar, né? Essa capacidade de a gente se levantar. Todo mundo cai, mas nem todo mundo consegue se levantar, ou se demora muito, né, para conseguir se levantar dessas batalhas aí. E quando você já cai, já se levanta, já segue em frente, isso significa que você tem uma resiliência emocional, né? Você tem essa resiliência emocional forte, bem formada. Então, isso que nós estamos tentando trabalhar em nós mesmos, né, nesse momento, essa capacidade de auto-observar a nossa própria resiliência e de saber quais condições a gente tem de melhorar nesse aspecto aí do nosso socioemocional. Então, a gente falou de alguns passos, né, que nos ajudam a construir a resiliência. O primeiro passo é você reconhecer, sim, uma situação adversa. Então, se você tá naquela situação ali, seja uma situação de conflito, né, uma briga, uma confusão, uma situação de confronto na escola que tem muito, né, você precisa reconhecer que tá ali, né, e não ficar achando que aquilo não tá acontecendo e não tentando fugir daquilo, né. Você tem que se reconhecer ali, você tem que ter aquela consciência, formar aquela consciência de que você está numa situação adversa. O que é isso? Uma situação difícil, uma situação complicada, né? E o segundo passo, você entender que está sob domínio de uma emoção, tá? Então, quando a gente se encontra em situações como essas, nós acabamos sendo dominados por uma emoção e muitas vezes a gente não consegue controlar essa emoção, né? E às vezes a gente nem pensa e já é movido por aquela emoção, né? Na atividade passada que eu coloquei para vocês, né? Que conselho vocês dariam a vocês próprios? Vários alunos colocaram isso, tipo, eu tentaria me manter mais calmo, ou eu falaria para mim mesmo que não vale a pena, né? Você tá ali gerando uma situação de ódio ou, né, de briga, né? Então sempre vocês estão colocando aí como é esse conselho, que em resumo é isso, né? De você tentar controlar essa emoção, né? Tentar controlar-se. Por quê? Para não ter as consequências que vão vir adiante, né? Pelo que vocês não contaram o que foi a situação, mas deu para perceber que teve consequências ruins, né, para vocês próprios. Vocês não terem controlado aquela situação daquele momento e vocês não terem controlado suas próprias emoções. Pode ter sido perder um amigo, né? Pode ter sido, sei lá,
ido para diretoria ou acontecido uma coisa pior aí, né? Ou inclusive Você é algo atropelada. ter sido atropelado, ou inclusive algo para vocês mesmos, né? Tipo assim, você levou aquilo com tanta emoção que acabou que aquilo feriu a você mesmo, né? E depois você não soube se reconstruir daquela emoção que te dominou, né? Então, o terceiro passo é você nomear esta emoção. Então, assim que você toma consciência de que você está nessa situação, você precisa nomear essa emoção. Que emoção eu estou sentindo? Que tipo de sentimento está me controlando? Né? É raiva? É tristeza? Né? E ao nomear, é medo? Ao nomear essa emoção, você consegue mais facilmente lidar com ela, né? Então, muitas vezes eu, por exemplo, sou bastante movida pela raiva, assim. Então, é importante a gente ter essa consciência naquele momento, não, é raiva. Então, deixa eu tentar me controlar, porque eu sei que isso é raiva e ela vai tomar conta de mim, ela vai controlar a minha situação, né? Controlar a situação não vai ser bom, né? E em quarto lugar, aprender a aceitar essa emoção e a lidar com ela. Então, a partir do momento que você se enfrenta, né, você percebe que você não tem como você fugir desse seu emocional, né? Você tem que passar por um processo de aceitação. E esse processo de aceitação vai levar você a lidar com aquele emocional seu, né? Às vezes é uma característica nossa que tem que ser trabalhada, não tem como a gente negar ela e nem como fugir dela, né? E aí, a aula de hoje eu trouxe o tema das redes de apoio, né? Então, o que seriam as redes de apoio? As redes de apoio seriam aquelas pessoas com as quais a gente pode contar nesses momentos difíceis que a gente passa nas nossas vidas, em diversas situações, tá? E aí, essas redes de apoio, a gente vai trabalhar com esse tema hoje, pensando, né, a quem nós podemos recorrer, né? Tipo, numa situação difícil, você tem a quem pedir ajuda? E também quem pode contar conosco em situações difíceis, né? Será que eu sou uma rede de apoio para alguém que precise de ajuda em situações difíceis? Como que eu, né? Qual é o meu papel quando acontece uma treta na escola, quando eu vejo que alguém tá triste, quando eu vejo que tem alguns amigos brigando, quando eu vejo aquela situação na minha frente, né? Será que eu sou uma rede de apoio? E pensar que essa questão das redes de apoio, a gente precisa muito estar pensando em como construí-las, né? Como que eu construo essa rede de apoio, tá? Porque, no meu ponto de vista, essas redes de apoio, elas ainda estão muito frágeis, principalmente dentro das nossas escolas, tá? Eu vejo assim, não sei, aí vocês vão colocar para mim, né? Não sei a visão de vocês, mas eu vejo, por exemplo, eu quando passei por esse período de escolar e fase escolar, assim, eu não via com quem eu podia conversar ali dentro quando eu enfrentava determinadas situações. Primeiro porque eu não confiava naqueles adultos, né? Parecia que sempre eles iam me mandar pra polícia ou pro hospício, né? Eu nunca tive essa confiança, né? Na escola, por exemplo. Né? E muitas vezes, a gente pode até refletir que muitas vezes na adolescência o adolescente ele não encontra nem na família essa rede de apoio, né? Isso que é uma situação assim muito difícil, né? A gente não poder contar nem com a nossa própria família, né? Quando a gente nessa fase da adolescência acontece muito isso. Mas depois vocês vão colocar aí. Então, por exemplo, né? A gente fala muito em rede de apoio quando a gente pensa no suicídio, né? Nessa temática do suicídio aí, né? Então, onde que se busca ajuda quando você está numa crise, né? Quando você pensa em suicídio, por exemplo, né? Então, por exemplo, a rede de apoio de prevenção ao suicídio, nós temos esse número aqui, que é o 188. Então, você está passando por um momento difícil, é um número grátis que vai te levar para um especialista que está ali, né, pronto para conversar com você ali naquele momento, né, que é o chamado Centro de Valorização da Vida, tá? E o legal é que você não precisa se identificar. Então, aquele momento, né, que você não sabe para onde correr,
Tá aí, né, uma dica. Não só o negócio de se matar e suicídio e tal, mas enfim, né? Aquele momento difícil que você tá passando, tem esse número aí que você pode estar contando com ele. E aí, eu queria trazer esse tema do suicídio na nossa próxima aula para a gente conversar um pouco mais, né? Mas não só enquanto a gente está pensando assim, não só vocês estarem passando, mas também de estar identificando outras pessoas que possam estar passando, né? Ou por um momento difícil, ou que possa estar sob risco de suicídio, né? Então, às vezes, a gente pode perceber isso nos nossos amigos, né? E aí, você pode ser uma rede de apoio? Essa pessoa pode contar com você, né? Então, nós temos que nos trabalhar também em relação a isso, né? Na nossa empatia, nossa capacidade de poder ajudar o nosso próximo, né? Seja quem for, tá? Então, olha lá, 4 passos para ajudar uma pessoa sob risco de suicídio. Converse, né? Encontre um momento apropriado, um lugar calmo para falar sobre suicídio com essa pessoa. Não ache que é um tema que seja tabu, que você não possa conversar, né? Tudo é conversável. Proteja, se você acha que a pessoa está em perigo imediato, não a deixe sozinha. Assegure-se de que ela não tem acesso a meios para provocar a própria morte. Acompanhe, fique em contato para acompanhar como a pessoa está se sentindo, o que está fazendo. Ajude, incentive a pessoa a procurar ajuda de profissionais de serviços de saúde mental, de emergência ou apoio em algum serviço público. Ofereça-se para acompanhá-la em um atendimento. É aquela fase do ensino médio, né? Que se passa no ensino médio. Isso aqui eu vou pular aqui, essa parte que eu queria chegar. O que a escola normalmente ensina? A escola normalmente ensina que você tem que ter suas conquistas, que você tem que aprender matemática, que você tem que aprender português, que você tem que ter sucesso, né? E a escola no ensino médio, ela envolve toda uma pressão, né, em relação a todos aqueles alunos para que eles tenham boas notas, para que eles tenham bom sucesso, para que eles façam o Enem, vocês são extremamente pressionados no ensino médio, né? Ou que comece a trabalhar, que crie responsabilidades. Então, esse momento da adolescência é um momento crítico, né? Que você de fato deixa de ser criança, né? Não tem como mais, e você vai ser muito cobrado, né? E quando faz 18 anos, aí parece que fica cada vez pior. E essa série, ela trabalha muito isso, né? É a história de uma menina e de todos aqueles alunos que eles se veem muito naquela pressão, né? Na pressão da sociedade, na pressão dos pais, da família, na pressão dos adultos e na pressão da escola também, né? E aí aquele ambiente americanoide que, tem os atletas lá, né, que são os fortão, e que faz bullying com os moleques que são fracos, e as meninas que tem aqueles pompom lá, são as líderes de torcida, que são as famosinhas, e depois tem as outras que se sentem um lixo, né, porque não seguem aquele padrão. E a história da menina que acaba cometendo suicídio é justamente uma dessas daí, né? Aquela menina que é zoada, aquela menina que que é um pouco mais não tem aquele corpo de atleta, aquele corpo de líder de torcida, então ela acaba sofrendo muito com isso e também ela não encontra a aceitação, porque ela tipo é nova na escola e tal, e depois ainda tem umas tretas na família dela. E tudo isso vai virando uma bola de neve, né? Mas o que é mais interessante é essa toda vez que ela busca ajuda, a pessoa que ela escolheu para ajudar ela acaba ferrando ela mais ainda, né? Então, por isso falar de redes de apoio, né? Por isso pensar até que ponto eu, você, todos nós estamos de fato oferecendo ajuda, né? Para quem precisa de ajuda, né? E essa importância para nós assumirmos esse papel, né? Assumirmos esse papel de estar ali estendendo a mão para quem precisa de ajuda, né? Então, a escola ensina tudo isso, né? Você tem que ter boas notas, que você tem que aprender as disciplinas, que você tem que conquistar tudo que você precisa. Mas o que acontece na vida real? O que nós enfrentamos na vida real? A gente enfrenta que tentar aprender coisas novas, a gente enfrenta
que a gente tem que gerenciar sentimentos e colapsos, ou seja, a gente tem que trabalhar com os nossos surtos, a gente tem que entender nossos sentimentos. A gente tem o desafio de fazer amigos na escola, a gente tem o desafio de lidar com o bullying, né, com a zoeira, com a zoação. E a gente tem que se enquadrar tanto no ambiente familiar como no ambiente da escola, né, nesse ambiente social aí que já está meio que pré-determinado. Mas isso a escola não ensina, né? Isso a escola não ensina a gente. Parece que a gente que tem que aprender tudo isso sozinho. Então, a ideia de ter uma disciplina de projeto de vida, pelo menos no meu modo de ver, é justamente da escola estar assumindo esse papel de estar criando isso para si, né? A escola precisa estar trabalhando tudo isso, né? Sentimentos, a questão do bullying, né? As dificuldades reais que os nossos alunos passam, né? E aí, quando você não tem essas ferramentas para lidar com as suas emoções, você pode começar a ausentar-se das aulas, né? Inclusive, você pode até desistir dos seus estudos, você pode ter dificuldade nas relações interpessoais, que é nas relações com qualquer outra pessoa, né? Você acaba tendo um baixo rendimento escolar, isso vai gerando uma bola de neve até chegar em ansiedade, em depressão, né? Como a gente falou na aula passada. Então, eu acredito que o colégio ele precisa estar atuante nessa esfera, né, da vida dos nossos alunos aí. E aí eu queria jogar para vocês, né, pensar. Aí vocês vão refletir sobre a escola de vocês, no Idalina, no caso, né? Tem, porque psicólogo a gente já sabe que não temos, né? Eu já estudei em escola que tinha psicólogo e também não me adiantou de nada. Né, esse psicólogo da escola aí, né? Mas era importante que tivesse, não é mesmo? Né, pelo menos um psicólogo por escola, um especialista, né, por escola para atender, para não chegar em situações como de Suzano, por exemplo, né? Que lá do massacre, lá dos meninos que pegaram a arma e começaram a matar todo mundo. Você vê que se você analisa o caso, ó, eles já tinham sido meio que expulsos da escola, né? Então já estavam fora ali, mas por conta de toda uma situação difícil que eles estavam passando. Não sei se vocês já viram, se aprofundaram nesse acontecimento aí de Suzano. Uma jornalista entrou na casa do menino, né? E viu como era o quarto dele. Nossa, ele viu uma situação assim triste. A mãe dele já tinha abandonado ele, né? Então, cara, são tantas situações que essa pessoa tem que lidar. E aí, de repente, ele ia pra escola e aí não era aceito na escola também. E a escola só estava interessada se ele estava estudando, se ele tinha boas notas, se ele estava, né, indo pra aula ou não indo e o porquê, né? E não estava ali cuidando do moleque. Aí chega numa situação como essa. Então, por isso eu trago, né, essa história das redes de apoio aí, para a gente estar refletindo sobre se nossa escola tem essa rede de apoio, com quem você pode contar na escola. Será que vocês têm alguém para contar em situações difíceis? Será que vocês têm uma confiança em alguém lá, de você, de repente, se abrir para aquela pessoa e estar ali pedindo ajuda, né, dentro da escola? E olhar para si, para nós próprios, né? Nós temos a possibilidade de construirmos redes de apoio, de sermos parte de uma rede de apoio, de nos colocar para as pessoas falar, olha, pode contar comigo, eu tô aqui para o que daí vier, se precisar de alguma coisa, né? Conte comigo e tal, né? Então, refletir um pouco sobre esse nosso comportamento também, tanto na busca como no oferecimento. E aí tem essa frase do Siddhartha Gautama que ele fala: nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como os teus próprios pensamentos. Que eu coloquei porque eu achei que teve muito a ver com algumas coisas que vocês colocaram na atividade. Que conselho eu daria para mim mesmo, né? Então, quer dizer, vocês pensaram em situações que foram provocadas às vezes por vocês mesmos, né? Ou pela falta de lidar naquele momento, numa situação mais difícil ali, e acabou que as coisas foram levaram para uma proporção que vocês mesmos acabaram se arrependendo. Mas por quê? Porque o inimigo ali acabou sendo
vocês próprios, né? Ou a gente mesmo, né? Às vezes a gente mesmo acaba se ferrando, porque não sabe lidar com a situação naquele momento. Ah, peraí, minha filha tá pedindo um carregador daqui. Nossa, Marinha. Pronto. Gente, vocês estão aí? Vocês estão vivos ou vocês já dormiram? Tô aqui, dona. Tá bom. Tamo aqui. Então, beleza. Aí tá aí o Siddhartha Gautama e aí tem um gatilho também, né? Que eu acho que é muito importante aqui para esse nosso que sobrou de nós, né? Da nossa turma, das nossas aulas. Eu acho que o gatilho é esse, né? Vocês já sabem o que vocês amam. Isso eu acho que é o essencial para vocês estarem enfrentando as batalhas que ainda virão, né? Então, eu acho que isso já é uma grande conquista, vocês terem uma consciência muito forte, muito plena daquilo que vocês amam e se agarrar naquilo que vocês amam, né? E faça o que você ama e faça com frequência, né? Teve alguém que escreveu lá, gente, vocês podem mandar porque eu vou falar assim, mas eu não vou falar nome, tá? Eu não sei quem foi que escreveu lá que eu não deveria me importar com o que os outros falam, né? Eu deveria ter seguido o meu próprio caminho. Nossa, isso eu achei o máximo, assim, porque isso é uma coisa que eu levo pra mim de tudo que já aconteceu comigo e meio que é meu lema, assim, sabe? O lema é: deixa quem quiser falar. Você tem que ter uma consciência muito plena, muito firme dos seus propósitos, porque vai vir muita gente falar que não é assim, ou te colocar pra baixo, né? E aí, às vezes, você vai muito pela ideia dos outros. Ai, nossa, será? Será que não é assim? Será que, pô, estão falando que, né, eu não tô indo pelo caminho certo? Ou estão até me zoando, né? Não, bate o pé e deixa os outros falar. Você tem que ir em frente, né? Porque é isso que é ter firmeza no propósito aí. Se você vai pela ideia dos outros, você sempre acaba se ferrando. Que as pessoas, elas às vezes, elas nem percebem, mas elas te colocam para baixo e acaba fazendo com que você desista daquilo que você ama, né? Então é muito importante a gente ter essa firmeza naquilo que a gente ama, continuar fazendo, seguindo firme e forte naquilo que a gente ama e deixar quem quiser falar. E quando a gente encontra alguém que dá esse apoio pra gente, nossa, aí é muito bom, né? A gente ter esse apoio aí. O Leonardo mesmo uma vez colocou que o pai dele, né, dá muito essa força pra você, né, Leonardo? Você coloca o seu pai assim como alguém que tá sempre do seu lado, te apoiando e tal. Nossa, que bom. Isso é muito importante. Que a gente tenha assim alguém que nos apoie, né, nos nossos sonhos, naquilo que a gente ama. E finalmente vamos para a nossa atividade. Eu vou deixar em formulário porque eu tô atrasada essa semana, ainda não deu tempo de eu fazer. Mas depois que acabar essa aula, eu já vou subir a aula para o YouTube e vou publicar o formulário para vocês lá no Google Classroom lá para vocês. Então aí vão ser 4 questõezinhas, tá? Vocês vão. Por quê? Lembra que eu falei que a gente vai trabalhar com aquela questão de a primeira atividade vocês não precisaram falar, né, sobre a situação difícil. Mas agora, nesse segundo momento, a gente vai ter um passo a mais, que é tentar falar, né, sobre essa situação. Na verdade, vocês vão escrever, né? Vocês vão falar, vocês vão escrever, porque é lista de exercícios. Mas é muito importante a gente tentar colocar para fora, né? Ou se acostumar a falar sobre essas situações difíceis, porque a gente está mais acostumado a engolir ou a ficar quieto, né? Ou a deixar só pra gente resolver e não contar para ninguém, né? Então é muito legal e muito importante a gente começar nessas redes de apoio, a gente começar a se expressar, né? Expressar, pôr para fora, né? E ter firmeza em falar sobre situações difíceis. Então aí a primeira, uma situação difícil que superei foi, aí você escreve lá qual foi a situação difícil, escolha alguma, né?
Minhas estratégias para a autorregulação emocional foram... Então, o que é isso? A autorregulação emocional. Como que você controlou o seu emocional naquele momento? Então, quais foram as suas estratégias, né? O que você contou até 10? Você foi embora e saiu do lugar lá, né? Não sei se foi na escola, se pediu para ir embora, né? Não sei. O que você fez, né? Qual foi sua estratégia para controlar a emoção daquele momento? Aí a 3. As pessoas de minha rede de apoio com quem pude e posso contar foram... Se você teve, né? Com quem você pôde contar naquele momento, né? Você teve uma rede de apoio naquele momento, né? Você pode contar com alguém, com essa pessoa até hoje, né? Quem foi que te ajudou, que te estendeu a mão, alguém que te estendeu até o ombro para você chorar naquele momento, né? Alguém com quem você pôde desabafar, conversar e que depois muitas vezes a gente pensa, né? Vai lá, desabafa e do outro dia a pessoa tá lá contando para todo mundo e destruindo mais ainda você, né? E a quarta na escola eu posso contar com. Isso que eu tô mais curiosa para saber o que vocês vão colocar. Com quem vocês podem contar na escola de vocês hoje? Será que tem alguém que você pode contar? Aí pode ser tanto, gente, a galera assim, os funcionários, né, da escola, como os seus colegas, né? Os colegas de classe ou, enfim, algumas pessoas fora da sua classe que você acha que pode contar, né, na escola. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês participem na semana que vem das nossas aulas online, que estão sendo pelo Google Meet, na quinta-feira, às 17 horas, para o nono D, e às 17h45 para o nono C. Até a próxima. Tchau.